Olá, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e dizer que nós estamos iniciando uma série de reflexões fundamentados na Palavra de Deus, obviamente, e queremos intitular esta série de reflexões como Pelos Caminhos do Velho Testamento. A Palavra de Deus, em todos os seus registros, contém muitos acontecimentos que propiciam, ao refletir sobre eles, lições preciosas para nós aplicarmos em nossa vida. E então, esta série de reflexões é para levá-lo a se identificar com algumas passagens bíblicas e com as lições que nós podemos extrair e aplicar isso para que possamos viver de maneira mais prudente, equilibrada e, acima de tudo, abençoados por Deus. Então, neste momento, eu gostaria de ler um versículo da Palavra de Deus aqui no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, e eu quero fundamentar esta reflexão no versículo 3, quando o profeta ele faz um apelo ao povo de Israel, né? E ele diz aqui, Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu gostaria de colocar para você que há duas maneiras de nós conhecermos a Deus. Nós podemos conhecer a Deus pelo caminho da cognição, do pensamento, do aprendizado, e é a nossa capacidade cognitiva, não é? De absorver as informações a respeito de Deus. Então, quando você lê a Palavra de Deus, você vai instruindo a sua mente a respeito da realidade de Deus. Isso é muito importante, não é? Você compreender Deus à luz do texto bíblico. Isso é muito importante. Então, esse apelo que o profeta Oséias ele faz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso é de vital importância para a nossa vida, porque nós dependemos de Deus. Nós precisamos da bênção de Deus, da proteção de Deus, da direção de Deus. Então, nós podemos conhecer a Deus de maneira cognitiva, adquirindo as informações, enfim. Mas também nós podemos conhecer a Deus pelo modo que nós chamamos de empirismo. O que é empirismo? É aquilo que você aprende por experiência, né? Por exemplo, você tem um lavrador que cultiva há muitos anos uva, por exemplo, e ele tem lá o seu plantio de uva há 50 anos. É uma pessoa, talvez, que não tenha nem um cabedal intelectual, né, desenvolvido, talvez mal sabe ler, mas ele conhece uva como ninguém. Ele conhece o manejo, né, deste plantio como ninguém. E ele aprendeu isso como? De uma maneira empírica, tendo experiência, contato dia a dia. Então eu gostaria de, nesta oportunidade, dizer que nós não podemos ter apenas o conhecimento teórico a respeito de Deus, mas nós temos que ter experiências com Deus. Deus é real. Eu não posso apenas até louvar a Deus, adorar a Deus, mas tendo em mim aquela sensação que Deus está lá no céu, eu aqui. Não, Deus é presente, até porque Jesus, falando do Espírito Santo, né?
Jesus disse que quando ele voltasse para o Pai, o Espírito Santo estaria conosco. Então eu quero chamar a tua atenção nesta manhã para esta realidade de você viver Deus, de você andar com Deus, de você sentir a presença de Deus o tempo todo, em todo lugar, em todas as áreas da sua vida, Deus ser uma realidade. É isto o nosso propósito, o meu objetivo nesta manhã com esta reflexão. Então, quando Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ou seja, esse relacionamento com Deus, essa comunhão com Deus, não é uma coisa estática. Você pode desenvolver isso, aprofundar isso. Então eu gostaria, inclusive até de compartilhar com você algumas experiências da minha vida e até sobrenaturais que eu tenho vivido com Deus, fortalecendo esse conceito de que nós podemos sim viver essa realidade da presença de Deus em nossa vida. Queridos, Jesus, ele colocou uma pergunta, eu até quero ler aqui, em Lucas, acho que é capítulo 18, Jesus fez uma pergunta bastante inquietante em um momento do seu ministério. Jesus, aqui, Lucas 18, versículo 8, Jesus fez a seguinte pergunta: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Você há de convir comigo que é uma pergunta inquietante, preocupante, porque Jesus, ele supõe aqui que haveria nos últimos dias, nos últimos tempos, parece que uma falência dessa realidade de Deus presente na vida. E eu quero ser um pouco mais direto aqui e colocar que nós estamos vivendo, nos dias atuais, uma superficialidade da fé. O que eu quero dizer com isso é que, infelizmente, muitos daqueles que frequentam as igrejas, de fato, eles não vivem uma vida de comunhão com Deus. É claro que eles se sentem bem no local de culto, Eles apreciam muito a liturgia do culto. Claro, é um ambiente maravilhoso. Mas eu quero chamar a atenção que a vida pessoal, de maneira individual, nós temos que ter uma comunhão íntima com Deus. Não apenas aqueles momentos ali que no coletivo a gente louva, a gente adora, Aqueles momentos em que estamos na igreja, mas e fora desse perímetro, E no dia a dia, na segunda, na terça, No trânsito, no trabalho, na escola, como fica? Então, queridos, eu quero chamar a tua atenção para esta realidade. Nós precisamos viver Deus intensamente todos os momentos da nossa vida. Então, isso reclama o conhecimento cognitivo, Você aprender sobre Deus na fonte certa, que é a sua palavra, e também você viver experiências com Deus, cujas experiências vão solidificando a sua fé. Sai do teórico e vem para a prática mesmo. Então você tem uma vida de comunhão com Deus de uma maneira consistente. Quando não há esse íntimo relacionamento com Deus, então tudo é muito superficial, Se não há uma identidade profunda com Deus, então nós corremos o risco até de perdermos a nossa identidade como salvos. Nós temos aqui no livro de Juízes um momento aqui na história de Israel. Você sabe que Moisés, o grande líder, libertador,
de Israel, né? Deus usou Moisés para tirar Israel do Egito. Inclusive, foi através de Moisés que o povo recebeu os preceitos, as leis, os mandamentos. E por quê? Nós temos um conceito hoje, aí no contexto filosófico, onde se diz da liberdade negativa, ou seja, você deve ser livre para fazer o que quiser, sem se preocupar com parâmetros, com regras, e esse pensamento da liberdade negativa apregoa que ninguém tem o direito de interferir na tua liberdade pessoal. Porém, queridos, nós temos um outro conceito que é a liberdade positiva, onde você é livre, mas ao mesmo tempo você tem que respeitar regras, parâmetros. Então eu quero lembrá-lo que quando Israel sai do Egito, ele deixa um período em que ele não precisava se preocupar com regras diante de Deus. Não havia lei, não havia os preceitos que foram estabelecidos lá no Sinai. Então, Israel viveu lá no Egito, era escravo, sim, mas não tinha que se preocupar com lei, vivia a revelia. Agora, fora do Egito, eles estão livres. Agora é uma nação livre, soberana, com comando, mas tem ajustes a serem feitos, não é? Então Deus estabelece ali o livro de Levítico, que vai regulamentar como esse povo vai servir a Deus. Bom, com isto eu quero colocar que com o passar do tempo, né, Moisés morre, falece, toda aquela geração que saiu do Egito também perece no deserto, né? Salvo Josué e Calebe, que entraram em Canaã, mas todos morreram. Quem entrou em Canaã, no final da jornada, foram os que nasceram durante a jornada. Morto Moisés, o comando vem para as mãos de Josué. E é aqui que eu quero ler para você. Josué, um líder zeloso, mantendo aquele padrão, né, de ensino, de observação da lei na condução do povo, como fez Moisés. Mas olha o que diz aqui no livro de Juízes, quando o povo já está na terra, sob o comando de Josué. Olha o que diz aqui o capítulo 2 de Juízes, versículos 7 até o 10. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Então você tem aqui uma geração que foi testemunha ocular, não é? É de muitas maravilhas, né? Mas o versículo 8 diz: faleceu, porém, Josué, porque cronologicamente a história vai avançando. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Bem, versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração, ou seja, o tempo passou, toda aquela geração que viveram com Josué e com os anciãos, né, que viveram após Josué. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então eu quero chamar a sua atenção para uma anomalia que ocorreu aqui, muito séria, de graves consequências. Não foi mantido o mesmo zelo, o mesmo padrão, ou seja, quando Josué falece, e os anciãos que conviveram com Josué também falecem, parece que houve um comprometimento do ensino, da meditação da palavra de Deus. Isso gerou uma geração distante de Deus. E essa geração, está escrito aqui, que não conhecia ao Senhor. O que é não conhecer ao Senhor? Essa geração, ela tinha
um conhecimento cognitivo e, mesmo assim, muito superficial. Então, essa geração, a qual se refere aqui no livro de Juízes, é uma geração empobrecida espiritualmente e, por consequência disso, empobreceu moralmente também. Então, queridos, a minha preocupação com esta reflexão aqui, neste momento, através deste canal, é justamente isso, é que, se nós olharmos para o contexto atual, se percebe claramente uma superficialidade, mesmo na vida dos crentes. Mesmo no contexto evangélico, a gente percebe uma superficialidade. Olha, uma pequena parte, eu não quero ser aqui um negativista, mas crente, aquilo que hoje se costuma dizer crente raiz, não é? Sabe, o crente, ele precisa viver uma vida de íntima comunhão com Deus, não apenas ser visto como integrante do mundo gospel, não é? Então, nós precisamos ter na nossa vida uma consistência espiritual. Por isso que Oséias, ele gritou para o povo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Queridos, é meu propósito aqui compartilhar com vocês algumas experiências que eu tenho vivido com Deus. Hoje eu já sou um senhor com mais de 60 anos. O tempo passa para todo mundo. Mas nessa altura da vida, eu já posso contar algumas experiências marcantes. E para enfatizar a realidade da presença de Deus, me permita aqui compartilhar com você algumas experiências que eu tenho vivido ao longo da minha vida. Por exemplo, houve um tempo em minha vida que eu trabalhava com transporte executivo. Então, o meu trabalho era ir até o aeroporto e recepcionar altos executivos de multinacionais que vinham de diversas partes do mundo. E eu recepcionava essas pessoas e ficava à disposição destes, ou em São Paulo, ou aqui em Campinas, enfim. E eu quero lembrar aqui que houve uma vez que eu precisava recepcionar um francês e só me deram o número do voo, Air France, o voo da Air France 354, e o horário, 5h50 da manhã, e o nome do homem, Mr. Leblanc. E eu, infelizmente, nesse dia eu acabei me atrasando. Obviamente que o francês, quando chegou em Guarulhos, ele não encontrou a minha pessoa lá para recepcioná-lo, e eu saí muito atrasado. E quando eu estava na Marginal Tietê, ainda a caminho de Guarulhos, o francês me ligou e perguntou onde eu estava. Eu expliquei que eu estava chegando e levaria ainda alguns minutos. Muito bem. E eu cheguei, então, em Guarulhos. Não precisa dizer que eu estava desesperado, né? Mas eu fui orando muito dentro do carro, daqui para São Paulo. E há momentos na vida que você não tem tempo de reação. Você tem que crer que Deus já está no controle desta situação. Se a sua vida está nas mãos de Deus, se você é uma pessoa que vive em comunhão com Deus, então quando algo subitamente acontecer na tua vida, isso já era do conhecimento de Deus, não era do nosso conhecimento. Mas Deus conhece todas as coisas. Eu costumo dizer que Deus conhece o fim desde o começo, né? E a Bíblia diz que Ele é antes de todas as coisas. Então, eu, neste momento, nessa situação, indo para Guarulhos, eu falei: Senhor, eu vou para o Terminal 1, porque eu creio que Ele está lá. Me dirige, pedindo muito a direção de Deus. E assim eu fiz.
crer que Deus estava no controle. É crer ou crer. E eu, quando cheguei no Terminal 1, estacionei o carro, quando cheguei no Terminal 1, aquilo estava tomado de gente, porque era a semana em que o Papa veio fazer a missa aqui no Rio de Janeiro. E então, muitas caravanas, principalmente da América Latina, estavam chegando. Então, quando eu cheguei no saguão de desembarque do Terminal 1, obviamente que havia uma multidão de pessoas. E eu sabia que tinha um francês perdido no meio dessa multidão. E eu, quando entrei, falei, agora eu vou lá no painel para checar se o voo vindo da França, às 5h50 da manhã, pousou aqui no Terminal 1. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. E o que aconteceu? Quando eu entrei no meio da multidão para checar no painel se o avião tinha descido realmente ali no Terminal 1, porque poderia ter descido no Terminal 2 ou Terminal 3, que é bem distante. Mas quando eu estava no meio da multidão, tentando chegar no painel de controle de voo, Deus me mostrou um homem no meio da multidão. Você pode crer nisso? Quando eu estava no meio da multidão, eu olhei para um homem e Deus me disse, é aquele homem. E eu cheguei até ele e disse, Mr. LeBlanc, e ele já bastante contrariado, yes. E eu me apresentei então, I'm your driver, sou seu motorista, e me coloquei à disposição dele. E assim eu pude atender o homem. Você concorda que esse fato é um fato sobrenatural? Eu nunca vi esse homem em toda a minha vida, mas naquele momento Deus me mostrou essa pessoa, ok? Eu quero também citar a você, eu tenho muitas experiências, mas há uma outra que foi sobre a venda de um carro, né? Eu, nos anos 90, eu precisava vender um carro. Para que o vídeo não fique muito longo, eu vou me ater só a mais esta experiência e em outras oportunidades nós vamos prosseguir, ok? Com outros textos bíblicos e outras experiências. Mas permita-me concluir esta reflexão com mais esta experiência. Eu precisava vender um carro na década de 90. E aqui na cidade de Campinas, na Avenida Senador Saraiva, sempre houve ali pessoas que se reuniam para vender os seus veículos. E eu, então, aos domingos pela manhã, eu me programei. Falei, no próximo domingo eu não vou à escola dominical e eu vou até a Avenida Senador Saraiva e vou estacionar lá para tentar também vender o meu carro. Ocorre, queridos, que na manhã desse domingo, amanheceu uma chuva torrencial. Pensa numa chuva pesada. E eu já não fui para a escola dominical e fiquei esperando que o tempo melhorasse. Mas não melhorou. E continuou aquela chuva. Então eu me lembro que eu sentei no sofá da minha sala e fiquei ali lamentando, né? Falei, não fui para a escola dominical, não vou para a cidade vender o meu carro, é uma manhã praticamente perdida. Pasme. Deus falou comigo, vá para a avenida vender o seu carro. Deixa eu te lembrar, Deus é ilógico. Deus é ilógico. E eu olhei lá para fora, a chuva forte. Eu falei, mas como que eu vou sair daqui, vou vender meu carro nessa chuva? Não tem ninguém, não existe. Mas Deus cobrou de mim, vá para a avenida, vá vender seu carro. Queridos, você quando anda com Deus, Deus tem a liberdade de falar forte dentro de você. Mas não teve jeito. Eu, meio que contrariado, mas eu saí de casa com chuva, peguei meu carro, fui para o local. O que eu fiz? Estacionei o carro, chovendo, inclinei o banco e dormi dentro do carro. O que eu vou fazer aqui? Não tem ninguém, está chovendo. Deus mandou eu vir, pelo menos eu obedeci, eu estou aqui.
E eu literalmente, eu dormi dentro do carro. Eu não sei quanto tempo se passou, mas de repente alguém bateu no vidro do carro. Eu olhei, a pessoa falou assim: o senhor quer mesmo vender o carro? Eu disse: está escrito aí, né? Olha o que aconteceu. Ele disse para mim: eu não sou de Campinas, eu sou de Minas Gerais, e eu vim para Campinas hoje porque eu sei que aqui tem essa feira de comércio de veículos. E eu estava ali na avenida, dentro do ônibus, do outro lado da avenida. E de dentro do ônibus eu vi o senhor parado aqui. Pois eu pedi para o motorista parar, porque eu estou interessado em comprar o seu carro. Quer saber? Ele comprou o meu carro. Deus tem razão ou não tem razão? Você concorda que tanto o acontecimento lá em Guarulhos, como a venda deste veículo, não foi algo sobrenatural? Isso é a mão de Deus. Então, queridos, com essa reflexão, o meu objetivo aqui é estimulá-lo a realmente viver essa realidade. Porque assim como Deus operou em minha vida, Ele pode operar em sua vida de muitas maneiras. Deus vos abençoe. Como é bom ouvirmos palavras que confortam, estimulam, direcionam a nossa vida, principalmente quando essas estão fundamentadas na Palavra de Deus. Eu te convido a se inscrever em nosso canal e também ativar as notificações para que você se intere, de todas as mensagens que estamos produzindo, e isto fará toda a diferença em sua vida. Deus te abençoe.